Convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 11 e ler a plenos pulmões, versículos 28 a 30. Palavras do Senhor Jesus, convite do Senhor Jesus para todos nós, indistintamente, sejamos os cristãos, aqueles já aliançados com Jesus ou não. Leia bem forte. O que diz o Senhor Jesus na NVI? Pode ler bem forte? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa fala do Senhor Jesus pode ser aplicada em alguns contextos diferentes da nossa vida. Mas Jesus fala de uma coisa muito particular. Ele está falando do cansaço, do sobrecarrego. Aqui nós estamos ou possamos estar envolvidos, ou de que alguém esteja envolvido, alguém que está se sentindo cansado e sobrecarregado, pode estar assim em virtude de estar vivendo opressões psicoemocionais, pode estar assim em virtude de estar vivendo pressões financeiras, pode estar assim em virtude de muitas razões diferentes, mas se sentindo cansado, sobrecarregado. O Senhor Jesus diz: eu vou dar descanso. Se o que você sente é que você está sobrecarregado, você está cansado, eu vou te dar descanso. Mas ele diz ainda: tomem sobre vocês o meu jugo. Jesus está dando aqui a receita. Ele identifica o mal e ele já receitua. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo aqui de Jesus, que ele diz para que aqueles que estão se sentindo sobrecarregados e cansados se submetam a ele. Jugo aqui é alusão a autoridade, capacidade para conduzir, para orientar, para levar ao descanso. Jesus diz: tomem sobre vocês a minha autoridade. A palavra de Deus diz de Jesus que ele é o sumo pastor. O pastor cuida das ovelhas. O pastor leva para onde há pastos verdejantes para que a ovelha se alimente adequadamente. E depois o pastor leva até as águas tranquilas para que a ovelha se dê sedente. E depois ele as leva para o redil, onde elas terão descanso. O pastor conduz adequadamente a ovelha para aquilo que ela necessita. Eu quero falar com você nessa manhã, da parte de Deus, a respeito de pecado lícito. E o que isso tem a ver com o que Jesus está aqui dizendo. Quando eu falo pecado lícito, o que te vem à mente? Ou vem alguma coisa à sua mente? Um pecado lícito. Parece uma contradição. Se é pecado, não é lícito. Mas será que existe pecado lícito? Coisas que eu posso fazer e que ninguém entende como pecado, nem os crentes. É o que eu quero levar você a refletir nessa manhã. Eu creio que todos concordamos que trabalhar é bom e necessário. Você concorda com isso? Trabalhar é bom.
Só o preguiçoso acha que não, né? Eu duvido que alguém agora vai dizer que trabalhar não é bom. Vai se denunciar, sou preguiçoso. Trabalhar é bom e é necessário. Quem está desempregado quer trabalhar. Porque trabalhar é bom e porque é necessário. A Bíblia afirma, inclusive, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que aquele que não trabalha também não deve o quê? Comer. E tem gente que não entende. Por que Deus não está abençoando esse crente? Por que Deus não abriu ainda a porta de oportunidade para aquele crente? Nenhum de nós deve fazer esse tipo de inquirição. Porque senão nós vamos nos colocar na condição de juízes do nosso próximo. Amém, irmão? Eu não tenho nada que ficar aqui elucubrando, porque senão a tendência natural de todos nós é irmos para o lado negativo, embora não seja o que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina a fazer juízo temerário. A palavra de Deus, na verdade, diz para a gente não julgar, a menos que nós tenhamos fruto suficiente para determinar o que seja árvore, ou o que produz árvore, né? Se eu estou vendo que uma pessoa é preguiçosa, eu com certeza não vou acreditar que Deus vai abrir porta de oportunidade de emprego para uma pessoa que quer ficar na aba. Mas eu não devo fazer esse tipo, ou não devo me dar a esse tipo de trabalho. Mas fato é, e lógico, que Deus não vai abrir porta de oportunidade para abençoar quem é preguiçoso. Não quer trabalhar? Por que eu vou abençoar? Vai me desonrar. Quando o texto de 2 Tessalonicenses, do capítulo 3, versículo 10, diz que aquele que não trabalha também não deve comer, o apóstolo Paulo está doutrinando a igreja, porque havia pessoas lá que estavam se valendo da igreja ser um ambiente de caridade, de expressão de amor ao próximo, estavam ficando na aba sem querer fazer nada. Assim como hoje, e aqui eu vou tecer uma crítica assim, para ser refletida, há muita gente no Brasil que vive de Bolsa Família e não quer trabalho. É uma lástima, é uma praga, é uma desgraça, que algo que deveria ser para dar por um tempo uma sustentação a famílias que, passando por um momento de dificuldade, acabou se tornando uma política de Estado para dominação de pessoas, mantendo essas pessoas sob o cabresto de um coronelialismo atualizado. Eu mantenho você dependente de cesta básica, de Bolsa Família, de Vale Gás. Tudo você tem que ter é filho. Quanto mais filho você tiver, você mais ganha. Até porque mais filhos é mais CPF, mais título eleitoral. Mas a água que que eu devo te dar, eu não te dou. O incentivo que eu devo dar para desenvolvimento e fomento industrial, para aumentar a oportunidade de emprego, você não vai ter. O teu negócio é você comer na minha mão. E eu vou ser o salvador da pátria, porque eu estou resolvendo o teu problema da fome. Isso é uma desgraça. E aqueles que estão vivendo assim, irmãos, precisam ser alertados, instruídos à luz da palavra de Deus. Essa é a razão pela qual Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica, aquele que não quer trabalhar não, deixa ele passar fome. Na hora que a fome apertar, ele procura alguma coisa. Nem que seja uma lata de lixo de um mercado
de um restaurante, porque ele não vai ficar querendo morrer de fome. Alguma coisa ele vai fazer. Porque a fome é talvez um dos maiores estímulos para a pessoa se coçar para fazer alguma coisa. Paulo não está instruindo a igreja a ser injusta, ele está dizendo, não alimente a preguiça. Não aceite, não concorde, não estimule aquele que é preguiçoso. O investimento de Deus é para aquilo que produz resultado. Se não produz resultado, Deus não vai investir. E Deus não espera que eu e você façamos investimento naquilo que não produz resultado. Naquilo que mantém o status quo, Deus não quer. Porque a bênção significa não estar acomodado com aquilo que é o mínimo. Pastor, mas a palavra de Deus diz que se você tem o que comer, beber e vestir, fique tranquilo, fique satisfeito. Sim, isso significa dizer que a gente tem que olhar o contexto do que está sendo dito ali para entender que a palavra ali é não se dê a cobiça. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os... E tem gente que de tanto cobiçar ter mais, acaba indo para o inferno. Mas existe um perigo sutil, amados, que poucos percebem. O que é lícito, quando exagerado, se torna pecado. Eu já ouvi muitas vezes um crente dizer assim, pastor, eu não tenho tempo para servir na igreja. Sabe por que eu não sirvo, pastor? É porque eu não tenho tempo. Eu trabalho muito. Então eu não tenho tempo. Você entendeu, pastor? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, mas o senhor só não vai me ver envolvido em nada no ministério porque eu não tenho tempo. É como se esse crente dizendo assim, olha, pastor, como Deus precisa do meu dinheiro, eu não vou deixar de ser dizimista. Como Deus precisa do meu dinheiro e a igreja, eu não vou deixar de ser ofertante. Eu só não vou servir em nada. E por acaso Deus é banqueiro? Por acaso o Senhor, que é dono da prata e do ouro, Ele quer o dinheiro das pessoas? Só em alguns lugares que são identificados como igrejas, que tem pessoas identificadas como pastores, que na verdade são lobos em pele de cordeiro. Aquilo ali nada mais é para essas lideranças do que uma agência de fomentação de ganho para si e para a sua turma. Mas isso não é a palavra de Deus. Talvez você mesmo, meu irmão, minha irmã, esteja dizendo isso agora. Ou conhece alguém que frequenta a igreja, eu não estou falando só dessa, eu estou falando agora, essa palavra aqui está indo para o mundo, internet, vai para tudo quanto é canto. Talvez você conhece alguém que frequenta a igreja há anos, mas nunca foi servo, e se foi, foi. Porque acabou se envolvendo tanto em ocupações que passou a não mais servir em nada. Antes, muitas delas estavam desempregadas, não tinham fonte de renda, Deus abençoou e nada lhes faltou, porque a igreja de Cristo, como braço de Deus, na expressão do seu amor, esteve ali com cesta básica, com alimento, com remédio, com calçado, com roupa, com cuidados. A igreja de Jesus não é uma agência de ação social. Queria que você repetisse isso. Em nome de Jesus, você pode repetir? A igreja de Jesus não é uma instituição de ação social. Tem muita gente querendo transformar a igreja numa ONG. Tem muita gente querendo transformar a igreja numa instituição de ação social. E não é. Expressar amor em atos concretos, o que nós entendemos como uma ação social, deixa de ser ação social, se através da igreja, para ser expressão de amor. Porque a palavra de Deus nos instrui, dizendo que a fé sem obras é o quê? Morta.
Não adianta eu dizer que eu amo meu irmão, estou vendo ele com necessidade de ter um calçado, ele precisa de ter um emprego, ele está desempregado. Como é que ele vai para uma entrevista de emprego com aquele calçado ruim que ele tem? Como é que ele vai para uma entrevista de emprego se não tem uma roupa adequada para se colocar lá naquela entrevista? E eu não faço nada, e eu digo que eu amo meu irmão? Que amor é esse? Esse amor não serve para nada. Por isso a palavra de Deus instrui que a fé sem obras não vale de nada. Que amor é esse? Não é amor. Mas se eu faço isso pensando no voto que ele vai me dar, isso é amor? Isso é barganha. Com interesse escuso, egoísta. Não é assim que a igreja age. Mas tem pessoas que estão por aí frequentando a igreja há anos, e eles desempregados. Orou, clamou ao Senhor, o coração estava ali sincero, quebrantado. Irmãos, alguém já disse assim, Deus não suporta ver um coração quebrantado. E eu concordo, porque é o que a palavra de Deus diz. Um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Mas Deus não sabe, na onisciência, a presciência dele, que esse camarada ali na frente vai pintar? Essa é outra questão teológica, que a gente não vai se debater agora aqui. Fato é que se ele se quebranta, Deus abençoa. Mas se Deus sabe que ali na frente o cara vai chutar o pau da barraca e vai fazer um monte de besteira e vai abandonar o Senhor, por que ele faz agora? Para não entrar nessa discussão, eu vou só dizer uma coisa. Primeira, porque Deus tem interesse em fazer todo mundo saber que Ele é amor. Deus é amor? Então, se o coração está quebrantado e contrito agora, o que você está vendo não é o amanhã. Deus está, mas você está vendo o quê? O agora. E o que Deus faz? Ele cumpre a sua palavra. Ele é amor. Ele estende o braço. Ele abençoa. Aí a pessoa está abençoada, ela começou a trabalhar, não tinha emprego, não tinha salário, não tinha fonte de renda, não tinha sustento, estava ali recebendo o cuidado de Deus através da igreja. Agora ela passa a ser dizimista porque ela passou a ter emprego. Agora ela passa a ser ofertante porque ela passou a ter salário. Ela está mais empolgada, animada, feliz da vida, grata a Deus por causa disso. Ela está ali envolvida com o ministério, como ela estava antes, quando estava desempregada e parada. Tinha tempo livre, não tinha emprego, então ela se ocupava buscando servir a Deus através da igreja. Agora ela está empregada, é claro, o tempo dela foi diminuído. O tempo que antes ela dedicava servindo a igreja, servir a igreja, se é de Jesus, é servir o reino de Deus. Amém para isso? Não é servir a instituição, é servir a igreja. Embora a igreja também é instituição, porque não existe igreja sem instituição. Ou não existe igreja, instituição sem ser igreja. Perdão, existe igreja e instituição que não é igreja, sob os padrões da palavra de Deus. Mas nem toda igreja sem ser instituição também é igreja. Fato é que serve a igreja servindo o reino de Deus. Amém? É claro que, por causa disso, o tempo ficou resumido. Ficou restringido, mas está servindo. Antes poderia passar o dia inteiro aqui na obra de reforma, por exemplo, ajudando aqui. Agora não pode mais, porque aquele tempo que tinha, agora ele está trabalhando. Glória a Deus por isso. É dizimista, é ofertante, está contribuindo e a igreja está podendo comprar o material, fazer a obra, porque tem o recurso vindo ali. Mas ainda há algum tempo, que é o seu tempo, que de alguma forma, com aquele tempo que tem, com qualidade, serve a Deus. Canta no conjunto, toca o instrumento, serve como atalaia, serve na recepção, dá o seu plantão no ministério infantil, dá o seu plantão na limpeza, serve, faz uma visita,
vai visitar os que estão enfermos, vem na manhã de sábado de mutirão evangelístico, levanta mais cedo para ir com os demais irmãos distribuir o café com Cristo. Está servindo. Mas passa o tempo. E aí começam a vir outras coisas e se ocupar com outras coisas. E esse tempo já não mais existe. Essa dedicação não mais existe. E aquele crente acaba por se resumir a um registro na secretaria da igreja. E a presença no culto quando vem. Eu não estou falando desta igreja. Eu estou falando de igreja. Pode consultar tudo quanto é pastor, você vai encontrar a mesma realidade. Presente nas igrejas, independente da denominação, se batista, assembleano, presbiteriano, qual for. Vai ser a mesma. E por que disso? Porque existe uma estratégia de Satanás para destruir, roubar e matar na vida do crente. Mas você certamente conhece alguém que frequenta a igreja há anos, nunca foi servo, se foi, porque acabou se envolvendo tanto em ocupação que passou a não mais servir em nada. Tem muito crente que até nem tem vindo à igreja ao culto. Por quê? Tem que estudar muito para um dia como hoje ir se apresentar para prestar um concurso público na intenção de passar para ganhar mais dinheiro. E até diz, porque assim eu vou poder ser um dizimista maior e ter mais capacidade de ajudar a igreja, para a igreja realizar mais coisa, como se Deus estivesse pensando, preocupado e necessitado do dinheiro de alguém. Por favor, avisa quem está do teu lado, Deus não quer o teu dinheiro. Você está aí do outro lado, está achando que eu sou aqui maluco, porque o que você mais ouve é pregador falando o contrário. Pois ouça, Deus não quer o seu dinheiro. O seu dinheiro você pode ficar com ele para você. Deus quer o dele, o seu não. O seu é seu. Deus não precisa do seu dinheiro. E essa igreja aqui também não precisa do dinheiro de ninguém. Essa igreja aqui usa o dinheiro que é de Deus. Amém, irmão? E o dinheiro que é de Deus vem para essa igreja pelas mãos daqueles que são de Deus, daqueles que amam a Deus, daqueles que entenderam qual é o seu papel enquanto crente em Jesus Cristo. Aqueles que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, por isso são dizimistas. Não são dizimistas por promessas de púlpito, são dizimistas por responsabilidade de uma mente renovada, de um coração, uma alma transformados em verdadeiro filho de Deus, em discípulo de Jesus. São pessoas que não mais estão agarradas e apegadas às coisas desse mundo, mas entenderam que foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus vertido na cruz, que comprou as suas almas, comprou-as da perdição eterna, pagou o preço para morrer e ir e viver a eternidade com ele no céu. Antes era escravo, condenado à morte eterna, agora é remido e lavado no sangue de Jesus, e tem a ele como seu mestre e Senhor. Aquele sob quem está submetido ao jugo dele. Amado, esquentar assento no culto não é servir, e Deus não se agrada de passividade. O trabalho em si é lícito, ele é bênção, só o preguiçoso vai achar que não. Mas quando se transforma em excesso, vira vício, idolatria ou cobiça, passa a ser pecado diante de Deus. Por quê? Porque rouba o
tempo, a energia, o coração que deveriam ser dedicados a Ele, a si mesmo e à família. Mas, acima de tudo, dedicados a Ele. Ou não diz o Senhor: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. É Deus acima de tudo. Ou não diz o Senhor Jesus, em primeiro lugar, o reino de Deus. Jesus nos alerta para esse tipo de prisão, irmãos. Não uma escravidão de pecado escancarado, mas o pecado lícito. Aquilo que é correto, mas que domina e escraviza. Eu sei que essa expressão pecado, se é pecado não é lícito para o crente, mas eu quero que você entenda isso. Por mais que esta palavra, nela esteja inserido um antagonismo. É o pecado lícito. É usar daquilo que é lícito, mas que se torna pecado. Nós precisamos identificar e vencer o pecado lícito do excesso de trabalho, encontrando o descanso verdadeiro em Cristo. Deus não quer você trabalhando mais do que convém. Por favor, ajuda para quem está do teu lado. Diz para essa pessoa aí, esse irmãozinho querido, irmã, trabalhar demais é pecado, porque te impede de viver para Deus. E viver para Deus não é ser escravo. Eu, quando garoto, eu queria muito ser um cara bem-sucedido, porque eu vim de uma família muito pobre. Então, eu trabalhei muito. Eu, com 9 anos, irmão, eu já tinha o meu canteirinho de alface e de... Não é repolho? É repolho. Repolho, não. Couve, obrigado. Não a couve-flor, aquela couve-folha grandona, né? Eu plantava alface e couve. Eu tinha o meu canteirinho, eu tinha meu enxadãozinho, eu tinha a minha enxadinha, eu tinha a minha pazinha, eu tinha o meu rastelo, que a gente não chamava de rastelo, a gente chamava de ancinho. E eu lá em casa criava galinha e criava porco, e eu pegava o esterco do porco, eu pegava o esterco da galinha e misturava com a terra e fazia o meu canteiro, e eu vinha e semeava e regava, e eu todo dia, eu ia várias vezes ao dia, porque passarinho vem para comer, e a formiguinha vem para cortar, então eu tinha que proteger até crescer, e quando crescia, eu cortava, lavava, pegava barbante, amarrava nos pés direitinho, num cabo de vassoura, colocava sobre os ombros, e eu com 9 anos de idade, andava pela rua vendendo óleo verdureiro. 9 aninhos de idade, lá em Talva. E eu já vendia. Com 13 anos eu fui trabalhar empregado como office boy no escritório. Com 6 meses eu já era escriturário, porque eu tinha uma letra boa. Se eu tivesse uma letra ruim, eu ia continuar sendo o quê? Office boy, apenas o garoto que pega as coisas, vai entregar ali de lá atrás para cá. Mas eu me apliquei a melhorar a minha letra. Eu queria melhorar, porque eu queria melhorar, eu fui fazer muito caderno de caligrafia e fiquei com a letra bonita. Hoje já está mais garranchada. E assim foi. Não há nada errado nisso, irmão. O trabalho é lícito, é necessário, é desejável, e nós devemos buscar melhorar, mas precisamos tomar cuidado, porque chegou um momento na minha vida que aquilo passou a tomar meu tempo, e de forma ignorante eu passei a entender que quanto mais eu ganhasse, mais, olha só como Satanás trabalha na mente da gente. Você vai ganhar mais, eu vou ganhar mais, eu vou poder ajudar mais. Meu dízimo vai ser melhor, eu vou poder ofertar mais.
Precisamos identificar e vencer o pecado lícito do excesso de trabalho, encontrando descanso verdadeiro em Cristo. Trabalho, ele é lícito, mas é passível de se tornar pecado. Chegou um momento da minha vida que eu não tinha mais tempo. Não tinha tempo mais nem para me divertir, irmão. Meu sonho era me tornar o cara empresário. Aí, quando eu me tornei empresário, sabe o que eu descobri? Que meus funcionários tinham mais tempo do que eu. Porque o cara que é dono da padaria, ou o cara que é verdureiro, ele tem que acordar mais cedo que todo mundo, para ir lá para o Ceasa, para ele comprar, para ele chegar na hora, quando for abrir a loja, está tudo arrumadinho, tudo fresquinho, tudo limpinho, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Sim ou não? No final do dia, quando ele fecha as portas, ele vai para casa? Não, ele tem que limpar tudo. Ele tem que varrer tudo. Ele tem que tirar aquelas das folhas que já ficaram meio estranhas nas verduras e arrumar e tal. O empregado dele já foi embora, porque o empregado dele, fiscalização bateu, está ali fora da hora, multa. O patrão está trabalhando. Tem muita gente que quer ser patrão, mas deixa eu contar uma historinha para você, meu irmão. Tu vai trabalhar muito mais. Fala aí, Leandro. Cansava mais ou cansava menos quando você era era o quê? Agente de segurança que falava? Agente de segurança lá no shopping. Todo bonitão, charmoso, né? Tu conheceu ele assim, né? Foi assim que você bateu o olho nele e falou, esse agente de segurança aí, sei não, hein? Deixa eu ver se ele é crente. E aí? Era mais confortável ou agora que você é dono do seu próprio negócio? É, né? Rala mais agora. Vamos voltar a ser agente de segurança? Não. Claro que não. Não é pecado progredir, não é isso, irmão. Não é isso. O trabalho é uma bênção de Deus. Ele nos proporciona sustento, dignidade, propósito. Mas observe o que acontece quando o trabalho se torna obsessão. E eu sei que para uma ou outra pessoa esse negócio pode soar muito esquisito. Mas para muita gente, trabalho vira uma obsessão. E por quê? E quando isto acontece, é quando o crente se esquece das coisas de Deus. A oração, a leitura da palavra, o serviço na igreja são deixados de lado, não tem mais tempo para isso. A vida se resume ao ganho, à produção, ao acúmulo de riqueza. O mundo promete realização através do excesso de atividades, irmãos, mas isto é prisão. Satanás usa o que é lícito para nos escravizar, e eu quero te chamar a atenção mais uma vez, para que você se volte para a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem estratégia para nós sermos mais que vencedores sobre todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? A palavra de Deus denuncia aquilo que nós estamos nos dirigindo, nos direcionando de forma equivocada. Ela é lâmpada para o nosso pé, ela é luz para o nosso caminho. Você crê nisso? Então é preciso voltar para a palavra de Deus. Êxodo 5 nos mostra o exemplo lá no Egito. Faraó sobrecarregou o povo com tarefas lícitas. Faraó não obrigou o povo a fazer aquilo que ofendia a santidade de Deus, não. Faraó obrigou o povo com tarefas lícitas, mas com a intenção de impedir a adoração daquele povo. Quando Moisés vai até Faraó, sob ordem de Deus, para libertar o povo, Moisés pede o quê para Faraó? É a primeira coisa que ele faz. Deus diz, deixa meu povo ir caminho de 3 dias ao deserto para me adorar. A Bíblia diz que Faraó, que representa Satanás, é um arquétipo de Satanás,
aponta para a figura de Satanás, em resposta, fez o quê? Aumentou o trabalho deles, dos hebreus. É o quê? O Deus de vocês quer que eu libere para ir 3 dias no deserto, para adorá-lo? Vocês estão com tempo demais. Isso é porque vocês estão com tempo livre. Irmãos, os caras eram escravos. Não, vamos fazer o seguinte. Não, isso aí é muita folga. Ô, governador, vem cá. Você que é o chefe aí da a escravajada toda. Essa turma está muito preguiçosa. A partir de agora, você não dá palha, não. Eles vão ter que produzir a mesma quantidade de tijolo e eles ainda vão ter que procurar a palha para fazer, porque é para ocupar esse tempo deles que está ocioso aí, que eles estão querendo ir para o deserto adorar o Deus deles. Amados, a estratégia do diabo não mudou. Então, o que ele faz? Ele tenta te prender naquilo que é lícito, naquilo que ele sabe que você não vai recuar, mas vai abraçar. Afinal de contas, é trabalho. O trabalho é uma bênção. Mas tudo em excesso é mal. E tem gente trabalhando mais do que devia. Porque a intenção é diferente daquilo que deveria ser. Não tem mais tempo para a família. Os filhos estão se perdendo. O casamento está indo para o ralo. Não tem tempo. A família não senta à mesa. Você já reparou, irmão? Ô, minha irmã, muitas vezes já falei isso aqui, vou chamar a atenção de novo. Os apartamentos, as casas que são construídas, não são construídas para a comunhão da família, são construídas para ser lugar de pernoite. Não tem espaço na sala para colocar uma mesa com 4 cadeiras, quiçá com 2. Mas tem para colocar o sofá e a TV. E se vai comer com um prato na mão na frente da TV. E cada um no seu horário. Ou é o almoço, ou é o café da manhã, ou é a janta. Nenhum dos 3 procura família, não tem reunião. Como é que eram as casas antigamente? As salas eram espaçosas. As mesas, você podia colocar uma mesa de 6 lugares. Por quê? Porque as famílias eram grandes. Hoje em dia, não pode ter muito filho, não. Pode ter muito filho, não. Por quê? Porque ter muito filho é muito gasto para um país que está sempre indo para a bancarrota. Não. E olha a conspiração como ela se dá. Conspirando para que você em casa, você casa apaixonado, aquela coisa, maravilha. Mas depois, quando você entra dentro de casa, a casa serve para quê? Para chegar e dormir. Para acordar de manhã, tomar um café correndo para ir para o trabalho e voltar no final do dia cansado, pensando em quê? Futebol, novela e dormir. O trabalho é uma bênção, irmãos. Mas tudo em excesso mata. Tem crente achando que o diabo quer prendê-lo no ilícito. Mas não é essa a estratégia de Satanás. Porque esse crente que já entendeu que ilícito é pecado, ele não quer cometer o ilícito. Ele não está adulterando, ele não está roubando, ele não está se corrompendo, ele não está corrompendo os outros. Ele não está envolvido num vício, ele não está jogando na bete. Não é bete pessoa, né? Então, o trabalho que é bênção, Satanás influencia a mente desse crente para virar ferramenta de opressão. E o que era para ser bênção vai se tornar maldição na vida dele. Há muita gente que está atormentada, doente emocionalmente, doente no corpo. Por quê? Porque está cheio de trabalho,
cheio de labor, se esquece das coisas de Deus, já não lê mais a Bíblia, já não ora mais como antes, já não participa mais de uma reunião de oração, procura ele durante a semana, ele não vai no culto no meio da semana. Não é porque não pode. Se disser para ele que tem mais uma atividade para ganhar mais um dinheiro, ele vai, mas para o culto de meio de semana ele não aparece, para se alimentar da palavra, para fortalecer laços de relacionamento afetivo e familiar cristão, para influenciar os seus filhos com o seu exemplo. As coisas de Deus ficam relegadas ao abandono porque tem que ganhar dinheiro. Meu irmão, minha irmã, avalie seu trabalho. Ele está servindo a Deus ou ele está prendendo você? Seu trabalho está sendo bênção para a sua vida, para a sua família e para o reino de Deus? Ou você está vendo ele como um meio de financiar a causa do reino de Deus? Enquanto o texto de Mateus capítulo 11, 28 e 30 que lemos nos mostra Jesus oferecendo descanso, nós podemos refletir sobre o perigo do pecado lícito, aquilo que é permitido e correto, mas que se torna escravidão ou desvio de prioridade. O exemplo do servo mau e negligente, que Jesus dá em Mateus 25, 26, nos lembra que o pecado de omissão também é muito sério. O servo recebeu um talento, lembra da parábola? Um recebeu 10, o outro recebeu 5, o outro recebeu 1, o que tinha... Um recebeu 5, o outro recebeu 2. O que tinha 5 produziu 2, mais 5, 2 mais 2, mas o que tinha 1 foi lá e enterrou. E quando o Senhor veio, ele deu conta daquilo que o Senhor deu para ele e mais nada. Ele recebeu aquele talento, algo bom, uma responsabilidade legítima, mas não fez nada com ele. Ele enterrou o talento e não produziu. O pecado lícito do excesso é o oposto. Você trabalha, produz, mas substitui Deus pela ocupação. O pecado de omissão, Mateus 25, 26, é quando você não faz nada com o que Deus te deu. E o que é que Deus te deu e você não está fazendo nada? Talentos, tempo, dons, oportunidade, influências de relacionamento. Ambos, tanto a omissão quanto o excesso, são perigosos. Um escraviza o excesso, o outro, por causa da negligência. Meu irmão, minha irmã, cuidado com o trabalho lícito que se torna excesso e te escraviza, e com a omissão lícita que te paralisa. É possível estar ainda, amigo, que ainda não recebeu Jesus, não firmou uma posição em Cristo. É possível estar ocupado e ainda assim se sentir vazio, ou não fazer nada e desperdiçar a vida que Deus te deu. E em ambos os casos, só Cristo oferece descanso e propósito verdadeiro. Mas Jesus oferece uma saída. Qual é a saída que Jesus oferece? Descanso verdadeiro. Você pode repetir depois de mim? Descanso verdadeiro. Mateus 11, 28 a 30 nos mostra que Jesus não proíbe o trabalho. Ele não disse: venham a mim todos vocês que trabalham, deixando de trabalhar para andar comigo. Não, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Ele não proíbe o trabalho, mas ele substitui o jugo pesado pelo jugo suave. O jugo pesado é o da escravidão. O jugo suave é da servidão ao Senhor. Servir ao Senhor. Ser escravo de Jesus não é o mesmo que ser escravo de Satanás. Ser escravo de Satanás faz parecer que você não é escravo de ninguém. Ser escravo de Jesus significa servir aos propósitos de Deus, sendo livre e vivendo uma vida de paz, de equilíbrio e de satisfação. Equilíbrio, sem excessos, para estar debaixo da
providência de Deus. Por que Deus vai agir com providência para alguém que não demonstra necessitar dele para nada? Deixa eu te perguntar, alguém aqui já parou para pensar quantas igrejas evangélicas deve ter na Zona Sul do Rio de Janeiro? O pastor Klaus conhece bem essa realidade. Veio de lá. Você sabe quantas igrejas evangélicas, estou falando batista não, evangélicas tem na Urca? Alguém aqui já foi na Urca? Lugar bonito, um bairro lindo. Né? Corre lá. Dá a volta na Urca, procura uma igreja evangélica lá. Copacabana, quantas igrejas evangélicas você acredita que tem em Copacabana? Aqui, irmão, você pega um cordão, uma corda, ou então você vai para o mapa, traça uma linha para um raio de, não precisa muito não, 500 metros, você faz assim, ó, pegando aqui a igreja, faz assim. Você não vai encontrar menos, em 500 metros, você não vai encontrar menos do que umas 30 igrejas. Não vai encontrar menos. Se você pegar só aqui, ó, na rua aqui de trás, fazer um U e vir aqui na frente, aqui tem uma, ali tem duas, ali tem três, ali tem quatro, subindo tem 5, lá atrás tem 6, lá tem 7, voltando aqui tem 8. Se não surgiu mais nenhuma, tem 8. Eu disse só aqui, ó, em volta da igreja. Quantas igrejas você acha que tem em Copacabana? Quantas você acredita que tem no Leblon? Sabe por que não, irmão? Porque as pessoas lá não se sentem necessitadas de Deus. Elas vão a uma igreja para uma missa de 7º dia porque morreu alguém. Elas vão a uma igreja por causa de um aniversário de 15 anos de alguém, uma debutante, que vai ter uma cerimônia lá. É uma questão meramente de religiosidade. Mas ninguém lá, eu não posso dizer, mas as pessoas lá, via de regra, não sentem necessidade de Deus. Por quê? O padrão de vida lá é outro. São os mais abastados. Procura uma igreja evangélica na Lagoa Rodrigo de Freitas. Porque as pessoas, quanto mais elas ganham, quanto mais elas se tornam autossuficientes financeiramente, menos elas se mostram próximas e sensíveis à necessidade de satisfazer o seu espírito, a sua alma, e lidam com tragédias emocionais, morais, como todo e qualquer ser humano, mas cegados a respeito da verdade. Agora, você quer ver uma coisa? Tem uma porção de lugares chamados centros espíritas. Seja ele de natureza ou de origem africano ou kardecista, tem. Em apartamentos, um monte de gente que lê runa, lê tarô, lê horóscopo, tem muita gente. Por quê? Porque isso não é Deus. Mas é a busca de satisfação de um vazio, de uma necessidade espiritual que possuem. E por que não se vão para Deus? Porque se voltar para Deus é se voltar para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os princípios e valores estabelecidos por Deus para ser como Deus estabeleceu para ser. E isso, o vício do trabalho, o apego às coisas materiais, faz ser incoerente. Mateus 11, 28 e 30 nos mostra que Jesus não proíbe o trabalho, mas substitui o jugo pesado pelo jugo suave. O jugo de Cristo, amados, é leve. Sabe por quê? Porque Ele carrega com a gente. A vida em excesso é pesada, a vida com Cristo é equilibrada. Eu queria que você repetisse essa frase para marcar. A vida em excesso é pesada. Fala isso refletindo. A vida em excesso é pesada. Mas a vida com Cristo é equilibrada. O Senhor não quer excesso de nós.
Deus não quer ninguém 24 horas dentro da igreja. Minha irmãzinha, vai arrumar o que fazer em casa, se você é alguém assim. Não é possível. Mas eu não estou falando isso para as irmãs aqui da igreja, porque aqui na igreja, graças a Deus, isso não tem. Porque o pastor não ensina isso aqui. Mas em algumas igrejas, eu não sei, pastor, se é falta do pastor, se o pastor quer isso. Porque tem umas irmãzinhas, eu já fui membro de igreja, que eu já vi isso acontecer. Umas irmãs que não saíam da igreja. Elas usavam a igreja como um ambiente de fuga do ambiente ruim que elas tinham dentro de casa. Isso não está certo. Deus não quer ninguém escravo de funções na igreja. Mas não servir ao Senhor, não servir do reino, ou é omissão por preguiça, ou é excesso que virou um pecado lícito. O descanso não é a ausência de trabalho, que Jesus está dizendo aqui, mas liberdade da escravidão, do excesso e da cobiça. O crente precisa aprender, nós precisamos aprender. Trabalho não é pecado, mas excesso e idolatria são pecado. Amém? O crente não precisa descobrir que Cristo é o único capaz de trazer alívio verdadeiro. Perdão, o crente não precisa descobrir que Cristo é o único capaz de trazer alívio verdadeiro, porque o mundo oferece ocupação sem descanso. Não é isso, irmão? O crente não precisa descobrir que Cristo é o único capaz de trazer alívio verdadeiro, porque o mundo oferece ocupação sem descanso. Não é isso, irmão? Então o que está errado nessa frase? É o não crente. O não crente precisa descobrir que Cristo é o único capaz de trazer alívio verdadeiro. Mas quando é que o não crente vai descobrir isso? Quando tiver um crente que viva isso. Ele é o exemplo. O que Jesus diz? Vocês têm que ser o quê? Sal e luz. Mas se o mundo olha para mim e vê que eu sou igual a ele, quando se trata de trabalho, quando se trata de pensar em desenvolvimento intelectual, acadêmico, quando se trata de ganhar dinheiro, de progredir, de me tornar financeiramente mais... ele olha para mim e vê que eu não faço diferença. Eu sou tão escravo quanto ele. O mundo oferece ocupação sem descanso, mas Jesus oferece ocupação com descanso. Eu devo trabalhar, mas lembrando que eu não sou e não devo ser escravo do mundo. O sistema que rege a sociedade quer me tornar escravo dele. Ele diz para mim, é trabalhando muito que você vai ser bem-sucedido. Mas a palavra de Deus diz, tendo que comer, beber, vestir, fica feliz da vida e da glória a Deus, irmão. Porque o mais importante é o que você faz para a glória de Deus, porque tudo aqui vai passar. Sim ou não? Vai passar. Meu irmão, meu papai não me deixou um prego de herança material. Mas o meu papai do céu nunca deixou de me abençoar e me fazer capacitado com tudo o que eu precisei trabalhando, sem precisar ser escravo do trabalho. O convite de Jesus é para vir a Ele entregando o fardo do excesso, tomar seu jugo aprendendo mansidão e humildade, descansar para a alma, reencontrando equilíbrio, propósito e paz. Irmãos, precisamos todos sair da passividade, aqueles que assim estivermos. Sirva na igreja, mas não sirva na igreja pensando na instituição. Teve gente que já saiu da igreja dizendo, aquele pastor, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei ele no ministério. A pessoa estava pensando, estava me ajudando, por isso que ela estava fazendo. Ela estava querendo encontrar em mim, como pastor, alguém que concordasse com ela, porque ela é dizimista, porque ela é ofertante, e se deu mal.
Eu não estou aqui para agradar crente, estou aqui para agradar quem? Eu estou para cuidar do crente. Eu não estou aqui para agradar o crente. Eu estou para cuidar das ovelhas de Cristo. E quando eu tiver que ser pastor, significa dizer que eu vou pegar o carrapato e vou arrancar. Porque se a ovelha pudesse arrancar o carrapato de si mesma, ela não precisava de pastor. Ora, pois. Sim ou não? E eu não sei quanto a você, mas tirar carrapato que está agarrado lá, dói. E o carrapato, enquanto está lá, ele não incomoda. A gente só tem uma coceirinha. Mas arrancar, dói. E se eu sei que dói, eu não quero. Deixa quietinho. Está me atrapalhando, não? Eu acho que não. Mas o pastor fala, não, mas isso aí não pode, tem que arrancar. Aí a ovelha grita, espirra, cria chifre. E sai da igreja. Porque eu fiz isso, porque na igreja eu fiz aquilo, porque... Uma vez eu entrei em férias, quando eu voltei, um diácono, acho que ele estava contando as horas de eu chegar na igreja. Quando eu voltei, eu estou na minha sala, aí eu percebi que o ar-condicionado que eu tinha, que devia ser do século retrasado, o bicho parecia uma verdadeira escola de samba, difícil até para me concentrar quando eu estava na minha sala. Agora, eu fui ligar o ar-condicionado, rapaz, novinho, 0 bala, barulho nenhum, que delícia, sala mais fresquinha, que coisa gostosa. Daqui a pouco me entra um diácono, que era empresário. Como vai, pastor? Aproveitou muito das férias? Primeira pergunta. Ele nem me deixou responder, já emendou. E aí, gostou do ar-condicionado que eu te dei? Ele não trouxe um ar-condicionado e deu para a igreja. Você entendeu? Ele deu para o pastor. Não preciso dizer que, algum tempo depois, esse mesmo diácono aí se tornou um instrumento de Satanás para criar problemas seríssimos no ministério. Meu irmão, minha irmã, saia da passividade. Sirva a Deus, servindo a igreja do Senhor. Use o seu tempo, o seu talento para o reino de Deus. Porque nenhum esforço humano pode substituir o descanso que só Cristo dá. Então descanse. Sirva. Encontre tempo. Administre o tempo. Seja mordomo do seu tempo. Quem está com a mente aqui? Quem está com a mente aqui? Imagine um vaso com água até a borda. Se você continuar enchendo, o que vai acontecer? Tudo transborda e se perde. Não é verdade? Não adianta colocar mais. O que colocar mais ali vai se perder. Assim é o coração cheio apenas de trabalho. Ele transborda em estresse, em frustração, em pecado lícito. Cristo vem e ele drena o excesso e enche de paz. Ele enche de paz. Irmãos, tem muito crente que é crente, eu não sei no quê. Porque quando lê uma parábola de Jesus multiplicando pães e peixes, ele diz, mas Jesus não faz isso hoje, porque eu não estou vendo nada disso acontecer. Senta aqui, vem bater um papinho comigo. Eu vou te contar só um pouquinho do que eu tenho vivido em 26 anos no ministério dessa igreja aqui. Provando, com provas materiais, para você ver o que Deus tem feito aqui. Ele continua sendo o mesmo Deus, irmão. O mesmo Deus. O mesmo Deus que quando disseram, daqui para frente, em 3 meses, as portas dessa igreja fecham. Por quê? Porque aqueles que eram o dízimo da igreja foram embora. Sabe o que Deus fez? Deus simplesmente proveu, porque a igreja era dele. E ele fez o recurso vir da onde menos se esperava, de gente que nem membro dessa igreja era. E ninguém aqui, a começar do pastor, saiu batendo. Irmão, pastor, eu vou confessar para o senhor uma coisa aqui para a igreja. Toda carta de pastor mandada para mim, pastor, porque nós estamos com uma campanha na igreja, porque nós precisamos comprar o terreno, porque nós precisamos e queríamos a ajuda dos irmãos. Você sabe o que eu faço, pastor? Eu nem oro, eu rasgo e jogo fora. Estou falando para você, irmão.
Fica a dica. Porque eu nunca fiz isso. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei meu joelho no chão e disse: Pai, essa igreja aqui não é minha, é do Senhor. Disseram que 3 meses a porta ia fechar porque não tem recurso, porque eles levaram o dízimo. O dinheiro é deles. O dinheiro que eles levaram é deles. Mas eu estou aqui por causa do Senhor. Se eu fui chamado pelo Senhor, se o Senhor foi quem me colocou nessa igreja, se esse ministério é um ministério que tem a unção do Senhor, então o Senhor que é dono da prata e do ouro, eu estou aqui esperando no Senhor. Sabe o que aconteceu? Nunca ficamos sem pagar uma conta. Nunca. Pastor, mas o senhor já disse que o senhor teve que ficar sem receber sustento. Fiquei. A igreja não me deu o sustento que deveria ter dado naquilo que era acordado. O pastor vai vir, ele pode estar tranquilo, todo mês vai entrar tanto na sua conta como prebenda o seu sustento. Passei por isso sim, mas eu passei pela igreja, não passei por Deus. O Senhor proveu na minha vida. Eu estava lá. Renovação de seguro, IPVA do carro e prestação do carro eu não ia ter. Eu botei o joelho no chão e disse: Senhor, eu sou o pastor da igreja, a única fonte de renda que eu tenho é essa. O dízimo deles foi, porque era deles, não era seu. O dinheiro era deles. A igreja não tem, mas o Senhor é dono da prata e do ouro, está aqui na tua mão. Se ficar sem pagar, a financeira vai tomar o carro, eu vou passar vergonha, eu sou pastor, mau exemplo. Ninguém quer saber o que aconteceu aqui. Vai dizer: pastor ficou sem pagar. Não renovar o seguro, eu largo o carro parado aí, não ando mais com ele. Até ter condição de renovar o seguro e não ando mais com o carro se eu não posso pagar IPVA, viu, irmãozinho? Para ser parado ali, achacado por um policial e tentado a uma propina para poder não ficar com o carro retido, que vai gerar mais custo. Além da multa, ainda vai ter que tirar o carro do pátio. Larga o carro parado, não pode pagar. Não, mas Deus sabe que eu tenho que trabalhar. Ué, vai de ônibus, vai de bicicleta, vai a pé. Na roça a gente andava quilômetros para chegar na igreja, no dia de domingo de culto. Levando o farnelzinho, sabe o que é farnelzinho? A bolsazinha. Acabava o culto, ia para debaixo de uma árvore, estendia na sombra, papai, mamãe e filhinhos davam graças a Deus e comiam o seu almoço ali. Sabe o que era almoço? Frango cozido, aliás, assado, ou então um franguinho cozido com pescocinho de frango cozido com arrozinho, uma saladinha. Entendeu? É. E se fosse tão longe que não desse para voltar para casa, para vir para o culto da noite, passava o dia ali. E à tarde? Comia aquele pãozinho, com cafezinho feito com garapa. E botava a roupinha, tomando um banhinho no banheiro da igreja, para ficar para o culto. Vai a pé, meu irmão. Não há nada para justificar o pecado. E eu disse para Deus: Senhor, está aí. E Deus proveu. O telefone tocou: pastor, Deus mandou enviar uma oferta para o senhor. Mas ó, é para o senhor, não é para a igreja não, essa é para o senhor. Falei: amém. Quando eu fui olhar, era exatamente o que eu precisava. Eu tenho muito para te contar, irmão, e posso provar com testemunhos aqui. Mas tem muito crente que não confia, não está acreditando em Deus nem na sua palavra. Por isso não é dizimista. Vai por essas ideologias desgraçadas que estão aí, destruindo o poder da igreja. Por quê? Porque estão corrompendo os crentes a não dependerem de Deus, a confiar no que pode, no que tem, e dizer: Deus não precisa do que é meu. Eu não vejo na Bíblia, onde está dízimo no Novo Testamento? E não vai ser abençoado por Deus. E aí Satanás, de repente, está roubando, porque o remédio está levando. Um pneu está furando. Aí começa a dizer: lá vem o pastor espiritualizar tudo. Meu irmão, eu estou aqui é a igreja de Jesus. Aqui não é clube social falando de teologia ou escola de teologia. É igreja. Eu creio no mundo espiritual, eu tenho vivido isso.
O coração cheio apenas de trabalho transborda em estresse, frustração e naquilo que é pecado, mas que vem do que é lícito, o trabalho. Cristo vem e drena o excesso, irmão, enchendo de paz. Se você está vendo isso, deixa Deus fazer isso na sua vida. Mas como aplicar isso na vida diária? Primeiro, estabeleça prioridades. Faça Deus vir primeiro. Depois, a família. Depois, o trabalho. Depois, o lazer. Se você, por algum momento, por alguma razão, por um tempo, fica com o lazer um pouco prejudicado, não permita que isso se torne uma coisa comum e que vai passar a ser assim na sua vida. Pode haver uma necessidade, por algum tempo, você realmente ter que se dedicar um pouco mais em virtude de algumas circunstâncias, sem que essa prioridade deixe de ser exercida na sua vida. Primeiro Deus, depois sua família, depois o trabalho, depois o lazer. A palavra do Senhor diz, de que importa o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Perder a sua alma, a salvação. Está tão preocupado em ganhar dinheiro e vai para o inferno, e o dinheiro fica todo aqui. Tem tanta gente preocupada tanto em ganhar dinheiro para proporcionar mais conforto para os filhos, e os filhos vão para o inferno, vão para o mundo, vão para as drogas, o casamento acaba. Segundo, avalie seu tempo. Quantas horas você dedica a Deus? Quanto tempo do dia você dedica para estar você e Deus? Terceiro, sirva com alegria. Igreja não é só lugar de assistir culto, é campo de serviço e adoração. Deus não quer ninguém sendo lustrador de assento de culto. Igreja é campo de serviço e de adoração, porque adorar é o quê? Dar. Mas quando fala dar, pensa só em dinheiro. Não. Eu tenho carro, eu venho numa determinada direção. Quantos irmãos sabem que eu venho naquela direção? Eu digo, se algum dia você precisar, dá um toque, que de repente você pode ter o carro quebrar. Pastor Klaus hoje veio sem carro. O carro do pastor hoje de manhã disse, hoje é domingo, eu não vou trabalhar não. Na hora que ele foi lá, o carro não correspondeu. Aí ele estava no ponto. Aí eis que passa o Leandro, foi você, Leandro, né? Passa o Leandro. O Leandro olhou, pastor Klaus. Mas é porque ele é o pastor? Não, é porque ele é um membro da igreja, pastor Klaus. E aí, pastor? Vamos para a igreja ou só vai para a praia? E aí, pastor? Tem lugar? Vamos? Mas quantos irmãos sabem que você está disponível? E se você está andando na rua, eu quero pedir perdão aos irmãos. Eu tenho essa deficiência. Quando eu estou andando, eu acho interessante isso. Eu conversando com o irmão um dia desse, há muito tempo, ele disse assim, pastor, o senhor estava hora tal, assim ontem, na Avenida Brasil, não estava? Falei, rapaz, esse cara botou rastreador no meu carro? Falei, estava, por quê? Eu vi a sua placa. O senhor passou, identifiquei o senhor pela sua placa. Falei, rapaz, o cara conhece o carro pela placa, pastor. Tem gente que é assim. Irmãos, quando eu estou dirigindo, eu olho para frente para não bater. Mas não sei, sabe? Pastor, mas você passa todo dia naquele lugar, só não sabe aquela padaria que tem ali? Sei não, irmão. Mas não sei mesmo. Eu não me digo para o que está acontecendo. Hoje, por exemplo, hoje a Flávia veio dirigindo. Aí, de vez em quando, eu estava revendo o sermão, eu estava refletindo sobre algumas coisas também. E aí, de vez em quando, eu olhava para fora e falei, gente, como é que eu nunca percebi isso aqui? Eu passo lá todo dia quase. Então, se eu passar por você, eu não te der uma buzinadinha, nada, não esquenta não, tá bom, irmão? Mas você pode pegar e falar assim, ei, pastor, tem vaga aí? Tá bem?
Não dá lugar a Satanás para pegar assim, pastor passou por mim, vi que eu estava a pé, o carro dele estava vazio, ele prega lá, mas ele nem para parar. Irmão, não dá lugar ao coração para o diabo, né? Está vendo que o irmão ali, oxe, é meu irmãozinho lá, tudo bom? Ah, não tem lugar, tá tudo bem, Deus te abençoe, mas a gente vai chegar lá. Tem lugar, dá uma caroninha? Dá uma caroninha. Sirva com alegria. Igreja não é só lugar de assistir culto, é campo de serviço e adoração. Busque equilíbrio. Lícito não é automaticamente santo. Ah, você tem que repetir isso, por favor. Lícito não é automaticamente santo. Porque excesso se torna pecado. Lícito não é automaticamente santo. Por isso o apóstolo Paulo diz, nem tudo que é lícito me convém. Concluindo, amados, o pecado é lícito e traiçoeiro. Ele usa o que é bom para escravizar. O trabalho em excesso é a obsessão por resultados, a cobiça, são armadilhas sutis do inimigo. Mas Jesus nos chama, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Venham a mim, você pega a Bíblia, você está indo até o Senhor. Leia a Bíblia, você vai ouvir o Senhor pegar e dizer para você, por que você está tão ansioso, cara, a respeito do que você tem para comer, beber? Você está pensando em juntar e amealhar tanto, está se matando e deixando de viver. Vai pescar, infeliz. Vai pescar. Eu não te criei para ser escravo do trabalho. Eu disse que tinha que trabalhar. Eu disse que com o suor do teu rosto. Mas não disse que era para ser escravo. Vai trabalhar, confia em mim, descansa em mim. Entrega o teu caminho ao Senhor, diz a palavra. E tudo Ele fará. É não? Coloca os teus propósitos, coloca os teus sonhos, tuas expectativas diante do Senhor, mas não fique esperando que Ele faça a tua vontade, mas como Jesus diz, não seja a minha, mas seja a tua. Ele diz, aprendei de mim que sou manso, e eu deixei o Senhor fazer do jeito dele, eu só obedeci, eu descansei nele também. Somente Cristo pode transformar o lícito em bênção, dando paz, equilíbrio e propósito. E Satanás é tão sujo que ele é capaz de nos levar a tornarmos a bênção em maldição sobre as nossas vidas. Você que é crente, meu irmão, examina a sua vida. Você está vivendo para Deus ou preso no pecado ilícito do excesso? O pecado lícito, né? Do excesso. Entregue seus fardos a Cristo. Encontre descanso. Você que ainda não entregou, não fez uma aliança com Jesus, por isso você ainda não é membro do corpo de Cristo, por isso você, não sendo membro do corpo de Cristo, você não pode servir ao reino de Deus. Talvez você viva escravo do trabalho, do consumo, da ansiedade ou da omissão. E Jesus oferece descanso verdadeiro e propósito eterno. Então venha hoje para Ele, receba Jesus como Salvador e Senhor e obedeça a ordenança dEle. Seja batizado, seja tornado membro do corpo de Cristo, passe a fazer parte de um projeto de Deus na terra, que tem repercussões para a eternidade, através da igreja do Senhor, que continua aqui para cumprir a missão de Jesus, buscar e salvar os que estão perdidos. Eu quero orar com você. Você pode refletir primeiro sobre isso. Toma um tempinho agora para a sua reflexão a respeito da palavra que você recebeu. Será que o lícito, que é o trabalho, já se tornou uma escravidão para você e virou pecado? Eu tive um carro 1000, um Corsinha 1000. Deus me deu a bênção de comprar aquele carro zero. Interessante que quando eu era empresário, acredite, eu nunca tive carro zero. E eu podia ter. E eu não podia ter o carro zero, eu podia ter o carro zero que eu quisesse.
Não estou falando aí de uma Lamborghini de 1 milhão, 2 milhões de reais. Mas eu podia ter carro zero. Na época não tinha nem não era de 1000 cilindradas, era 1.4, 1.6, 1.8. Mas eu não tive, sabe por que não? Porque eu vivia para gastar o dinheiro. E como eu gastava com muita facilidade, eu trabalhava muito para ganhar mais. Meu primeiro carro zero, que foi um Corsinha 1000, eu comprei quando eu deixei a minha vida profissional para me tornar pastor consagrado pelo Senhor. Eu peguei o dinheiro que eu tinha, eu dei de entrada e fiquei com 36 parcelas para pagar. Deus nunca me deixou faltar nem uma parcela. E eu andei com um carro 1000, Corsa 1000, carregando um reboque com um bote de alumínio, um motor de 15 e toda a minha tralha de mergulho indo para a região de Angra dos Reis, subindo aquelas serras, descendo aquelas serras. Eu viajei para tudo quanto é lugar. Eu fui para Brasília, eu fui para tanto lugar com aquele Corsinha 1000 que me levou e eu cheguei sempre na hora, sem problema. Foi uma bênção. Tem muita gente que não consegue se ver num carro 1000. Ele tem que trabalhar tanto, se desesperar e se matar, porque ele tem que ter um 2.0. Se não for um 2.0, e com isso ele não está conseguindo viver com harmonia, com alegria, com satisfação. Não é pecado, irmão, pensar em progredir. Pecado é você se omitir de progredir se você pode. Mas é não fazer, não permitir que Satanás torne isso uma prisão para a sua vida. Uma escravidão para a sua vida. Que atrapalhe a alegria, a comunhão da sua casa, do seu relacionamento, da sua família. Você não tem tempo mais para sentar à mesa com sua mulher, seus filhos, seu marido, seus filhos. Sequer para o jantar. E bater um papo. Longe de telefone, sem televisão ligada, apenas à mesa, fazendo uma refeição comunal, familiar, ouvindo a história do dia, batendo um papo, sentar à mesa jogando um baralhinho, um uno com seu filho, sua filha, montando um quebra-cabeça com eles, que são pequenos. Você não tem tempo. Tem casais e já nem namoram mais, irmão. Namorar na vida do casal virou um negócio aí em extinção praticamente, porque não tem tempo. É tanto estresse, é tanto cansaço, que chega em casa só pensa em tomar um banho e dormir. E o casamento de tantos crentes está sendo destruído. E o relacionamento familiar acabando. Porque aquilo que é lícito está se tornando, já se tornou, uma prisão, uma escravidão.